Eu te peço, Pai, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, que a gente saia daqui cheio, Deus, da Tua palavra, que a gente saia daqui cheio de Ti, Pai. Usa, Deus, a vida dela, tira, Deus, tudo que for humano, tudo que for da carne, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos falar profundamente ao coração. Eu te peço que toda distração, todo espírito de confusão seja banido do nosso meio, Pai. E que o Senhor possa ter a primazia aqui nesse lugar. Assim, Pai, eu oro e assim te agradeço. No nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, família, mais uma vez. Para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra. Aqui não é um lugar fácil de se estar, né, missionário? Né, Moreni? Né, Genildo? É difícil. Mas a gente se dispõe porque a gente sabe que o Senhor, Ele deseja falar no nosso coração. E a gente, né, abre o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Nós estamos, como o pastor já mencionou, trabalhando, né, alguns domingos aí, aprendendo, recebendo a palavra, né, do Senhor, falando sobre as lições da reforma. Nós estamos vivendo um momento assim, único, um momento diferente, um momento de muito trabalho, né, que me faz nesse momento querer tirar o salto, ficar mais à vontade aqui, porque a gente está cansado, porque a gente está correndo, porque a gente está fazendo tanto de coisa. E aí, a gente, todo mundo envolvido, né, de alguma maneira, né, seja ali ajudando com os lanches saborosos, né, que se tornam famosos, né, quando a gente vai postando assim lá no grupo, toda a ajuda da força, né, os braços aí que se dispõem a fazer alguma coisa, aqueles que nem são tão fortes, mas se dispõem assim mesmo, né, dá umas marretadinhas assim, e quase morre, mas está ali disposto a ajudar. Então nós estamos vivendo esse momento, né, e nesse momento de reforma, de mexida, eu tenho visto, e eu sei que você também tem visto, que o Senhor, Ele de fato tem feito muitos milagres. Eu tenho podido ver claramente, né, o Senhor operando de maneira milagrosa no nosso meio. E aí a gente vê o Senhor agindo e de repente vem um outro milagre. E eu percebo que o Senhor nesse tempo, Ele deseja nos mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele é aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. E fazer acontecer, né, ser formado alguma coisa do nada. Aquilo que a gente nem imaginava que poderia acontecer. Né? Eu já repeti para algumas pessoas que, né, quem de nós imaginaríamos que nós lá no final do ano, né, lá na celebração do Virá, pensaríamos sequer que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas que estão aqui hoje estariam. Quem imaginava? Eu não imaginava. E o Senhor, Ele tem mostrado de maneira assim, muito clara, que esses milagres que têm acontecido são da parte dEle. Não é pelas nossas próprias forças, pelo nosso esforço, mas são feitos milagrosos da parte do Senhor. Né? Então o Senhor tem realizado milagres no nosso meio, nesse período dessa reforma, de tudo isso que nós temos feito. Né? E nós temos aprendido tantas lições, e baseado nisso que eu falei, em relação aos milagres que têm acontecido, a dependência do Senhor, né? De que, né, toda hora chegando e fala assim, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, e a gente não tem dinheiro e a gente fica assim, né, o pastor fica, né, mais, eu percebi que surgiram mais cabelos brancos ali, né, de pensar como que nós vamos fazer, e o Senhor, Ele tem nos dado, né, esse ensinamento de que nós precisamos confiar totalmente, plenamente nele. Então, que nós precisamos firmar, né, estabelecer, né, a nossa fé nele, somente nele, porque é ele quem começou a fazer e vai completar até o final. Amém? Então nós temos aprendido sobre isso. E aí, pensando, né, nessa lição da reforma, eu pedi ao Senhor, né, falei, Deus, o que o Senhor deseja que eu fale? Né? Que responsabilidade. Então fala comigo, ministra no meu coração para que eu possa passar, né, aprender e
passar aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja. E o Senhor me levou a um texto. Eu queria que sabesse a sua Bíblia. No livro de Eclesiastes. Não vou abrir. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Abre aí a sua Bíblia, vai estar projetado ali também. Aquela versão que está ali não é da NVI. Eu preferi colocar outra. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Amém? Então, se você abriu, diga fé. Fé. Amém. Isso aí. Uma palavra tão pequena, apenas 2 letras, mas que é capaz de transformar realidades. Amém? Queria que a gente lesse juntos aqui, ó. Vamos ler nessa versão. Depois, se alguém tiver outra versão, a gente lê também. Vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vamos ler mais uma vez? 1, 2 e... Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Alguém tem outra versão? Oi? Isso. Alguém tem uma diferente? Isso. Pode ler quem tiver. Genilton, se tiver outra, pode ler. É a mesma? NVI. Então lê os 2 juntos. Ative seu pão sobre as águas e você tornará encontrá-lo. Ah, são diferentes? Ah, então tá. Então lê, Genilton, e depois eu vou pedir o irmão para ler de novo, tá? Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amém. Agora, irmão. Ative seu pão sobre as águas e depois muitos dias você tornará encontrá-lo. Amém. Amém. São versões diferentes, mas o texto e a ideia que está trazendo aí é a mesma, né? Nós temos, amplia aí a questão das versões para a gente ampliar o nosso entendimento. Então, lança o teu pão sobre... Pode voltar. Só muda quando eu pedir, tá? Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Quando a gente pensa nesse texto, e a gente começa a pensar no sentido literal exatamente o que está escrito ali, e a gente deseja fazer, a gente lê, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora vamos imaginar essa cena. Sendo lá na padaria, pegando um pãozinho, né? E pegando o pão e jogando ele na água. O que vai acontecer? Vai se desfazer, né? Começa a molhar, ele fica umedecido, aí ele se desfaz, e depois de muitos dias você vai voltar lá, você vai ver o pão? Não. Você não vai ver o pão, ele vai ter desaparecido, né? Então, a gente olha esse texto e fala assim, é um pouco sem sentido, se eu fizer exatamente o que está dizendo para eu fazer. E aí, a não ser que você queira, né, alimentar um peixinho, algum animalzinho que estiver naquela água, se você não for fazer isso, você está fazendo uma coisa meio que sem sentido. Então, pode mudar agora, Pedro. Seria mais ou menos aquilo ali, ó. Você jogando o seu pão, crocante aquele ali, né, sobre as águas, daqui a pouco ele vai virar, né, se desmanchar todinho e desaparecer. Então, quando a gente pensa, o que o autor quis dizer então quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o encontrará. Então a gente percebe que não é exatamente o que está escrito, e a gente então vai procurar entender o que isso quer dizer. Eu queria que a gente pensasse então um pouquinho para a gente contextualizar esse texto. A gente precisa ir lá no passado, exatamente, né, quando esse texto foi escrito, porque fazia sentido para quem escreveu. E a gente começa então a pensar como que aquela comunidade ali vivia, o povo de Israel no passado. Se a gente trouxer à memória que o povo de Israel de hoje é totalmente diferente, mas a gente pensa lá atrás como que é, né? Aquela comunidade ali, o povo de Israel, eles viviam, né, uma sociedade baseada na agricultura. Então eles plantavam e eles colhiam e eles viviam daquilo que eles plantavam, né? Então, se não plantasse, não teriam o que comer. Então, eles tinham que plantar pensando aí na sobrevivência deles. Então,
80. Quando a gente lembra do Oriente Médio hoje, pelo menos para mim, né, a primeira coisa que vem na minha mente é um lugar meio seco, né? Aquela imagem assim, né, de muita areia, né? Um lugar muito seco, uma região de desertos. Israel estava numa região de desertos, ele estava entre desertos. Então a gente pensa, como então que eles viviam da agricultura se era uma região desértica, que quase não chovia? E realmente naquela região quase não chovia. Tinha momentos específicos dessa chuva e o pessoal ficava ligado para saber e entender quanto que iria chover para eles poderem fazer o plantio, para eles sobreviverem. E aí a gente lembra então, né, eu queria, né, apresentar para vocês algo que talvez vocês já saibam, as chuvas que tinham lá naquela região que a Bíblia menciona. Pode passar, Pedro? Diz assim lá no livro de Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Quais são as duas chuvas? Temporã e seródia. Dois tipos de chuva. E aí a gente fica, você já deve ter lido isso em algum momento, né? E o que quer dizer essa chuva temporã e chuva seródia, né? Eu falei errado, chuva seródia. Aí eu vou ler um outro texto que está lá pode passar, Pedro, que está em Tiago, no capítulo 5, versículo 7. Vou deixar vocês lerem. Vamos lá? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, olha só. Aí, quando a gente lê lá no Novo Testamento falando sobre essas chuvas, aqui está explicando um pouco sobre como eram essas chuvas. A chuva temporã era aquela chuva assim, fora de época, sabe? Mas que era muito importante e as pessoas ansiavam por aquele momento. Era uma chuva que vinha ali no período do final do ano, mais ou menos de outubro a dezembro, essa chuva caía. E numa região que quase não chovia, as pessoas aguardavam aquela chuva por quê? Pensa no solo seco. Dá até para a gente imaginar que a gente aqui no Brasil tem regiões muito secas, né? Ali no nosso Nordeste, a gente já viu às vezes até uma reportagem, né, mostrando aquele solo que não adianta você fazer nenhum tipo de mexida porque não vai conseguir plantar nada. E era mais ou menos assim. Quando vinha essa chuva temporã, as pessoas se alegravam porque elas sabiam que aquele momento ali, aquela chuva ia preparar o solo para receber as sementes. Então era uma chuva que ela caía e ela deixava a terra umedecida. E a partir dessa chuva, podiam-se então fazer aqueles sulcos na terra para lançar a semente. E aí a gente vê que essa chuva, ela deixava ali, às vezes, alguns locais, né, encharcados de água. E depois disso, essa chuva se encerrava. Essa é a chuva temporã. A chuva seródia é a chuva que vinha já lá mais para o próximo ano ali, mas ela caía entre março e abril. E era uma chuva assim, ela vinha com mais intensidade. Então era a chuva realmente daquela época, era a chuva esperada. E essa chuva, qual que era a finalidade dela? A primeira que eu falei era para preparar a terra para ser possível jogar a semente. E com essas primeiras chuvas, a terra ela conseguia fazer aquilo germinar, né? A semente lançada ela germinava e ela começava a crescer. E quando vinham as próximas chuvas, aí qual que era a finalidade? Fazer com que aquela plantação desse os frutos. E a partir dali então que as pessoas teriam um alimento para elas, né, comerem, distribuírem, fazer o alimento, né, para a sobrevivência deles. Quando a gente pensa então sobre essas chuvas, a gente percebe o quê? Eu falei que as primeiras chuvas caíam no final do ano, né? De outubro a dezembro, e a outra chuva caía março e abril. Se a gente for olhar aí, a gente vê que tem um intervalo de 7 meses, né? Desde o momento que se planta até o momento que vai se colher. Mas o momento da fartura, em que as pessoas tinham ali o alimento, né, podendo ser retirado ali da terra, era mais ou menos um ano. Então pensa bem, eles só podiam plantar nesses períodos. Então o período que eles teriam o alimento com fartura para ser preparado, para encher os seus celeiros, era uma vez por ano.
E aí eles iam lá, pegavam colhia, né, a semente, né, o que eles colhiam? O que era mais plantado ali? Era a cevada, né? A cevada e o trigo. O trigo era uma coisa assim, um alimento mais para as pessoas mais ricas, e a cevada era para a grande população. Então eles plantavam mais a cevada, né? Algo que se dá mais para os animais, era usado para que as pessoas se alimentassem. Então eles enchiam seus celeiros e teriam que se manter com aquelas sementes, né, com aqueles grãos, para preparar o seu pão durante todo o ano. Pensa bem, quando a gente está com fome, né, o que a gente faz? Você vai lá no sacolão, faz uma feira, vai no supermercado, compra um arroz de 20 reais, né? E aí você prepara seu alimento, ou se você não quiser comprar a compra do mês, você vai lá e compra alguma coisa só para você passar o dia. Aí você não se preocupa, porque amanhã você pode voltar ao supermercado, na padaria e comprar outra coisa. Não é assim? Naquele tempo não era assim. Eles precisavam encher os seus celeiros, preparar o seu alimento, né, todos os dias ali. E na medida que eles iam pegando essas sementes, o que acontecia com os celeiros? Ele ia abaixando, né? Diminuindo a quantidade. E pensa bem, não chovia, gente, nos outros períodos do ano. Então eles sabiam que se acabasse, não ia ter como plantar, porque a terra era seca. Então eles tinham que ir regando, né? E regando, né? A alimentação daquele povo era 2 alimentações por dia. Eles comiam 2 vezes por dia. E no tempo de escassez, 1 vez. E pensa bem, você está lá, né, vivendo nessa época, abaixando ali, você olhando para o tempo, imaginando que você precisa, né? Vai ter que plantar em algum momento, né? E vai baixando, ainda está longe da chuva, você precisa ir regando, diminuindo o tamanho do pão, e seu filho pedindo comida. Então era uma situação muito tensa. E o que acontece? A gente vê que esse mesmo grão que se fazia o pão, que era o que eles comiam todos os dias, era daqueles grãos que se usava também para plantar. Então aquilo que era o pão também eram as sementes que ia garantir a próxima colheita do outro ano. Então eles precisavam, né, se preparar para aquele momento das primeiras chuvas. E quando então ia chegando esse período e os barris já estavam vazios, eles precisavam fazer uma escolha: ou eles comiam ou eles guardavam para plantar. Dá para você imaginar o que é isso? Às vezes, né, se poderia matar a fome daquele momento, né, comer a última refeição e esperar a morte, porque ninguém mais teria comida ali naquele lugar. Vocês lembram daquela passagem lá de Elias com a viúva de Serepta? Em que ela só tinha, né, o profeta chega e pergunta, ela fala que só tinha um pouquinho de farinha, né, e um pouquinho de azeite. E ia ser a última refeição e ela ia esperar a morte com o filho dela. Porque era aquilo, não ia ter como plantar, estava tudo seco. Então ela ia fazer a escolha de saber que ela ia morrer, porque não ia ter o alimento. E aí, né, quando então estava chegando esse período aí próximo da chuva, eles pegavam os grãos e pensavam: ou eu como ou eu planto, né? E aí, quando a gente vê então nesse texto, né, que fala, passa aí para mim, Pedro. Lança o teu pão sobre as águas. O que é isso? Essa semente que eles usavam então para comer era, né, os grãos que eles usavam para comer, que era o pão deles, era exatamente aquilo que eles tinham que lançar, né, sobre as águas. Sobre as águas por quê? Porque com aquelas primeiras chuvas faziam-se poças e eles jogavam as sementes e eles teriam que exercitar a fé e esperar, crer que aquilo iria germinar. Você acha que não passava na cabeça assim: posso jogar os grãos e não vingar? E se não chover? E se a próxima chuva não cair? E se não frutificar? Eu gastei o que eu tinha, não vai germinar nada, eu vou morrer do mesmo jeito. Então, às vezes é melhor comer, garantir o agora e depois, quem sabe, né? A gente vê que eles precisavam exercitar a fé. E quantas pessoas hoje, né, têm os seus grãos, têm ali aquilo mesmo que o Senhor lhe concedeu, né, que são os seus grãos,
as pessoas elas usam de maneira desregrada, né? O que seriam os nossos grãos? Você pode pensar que os seus grãos hoje pode ser o trabalho que o Senhor te deu, os seus grãos pode ser, né, o lugar que o Senhor te coloca, um lugar de influência, pode ser no meio da sua família, pode ser a sua família, pode ser os talentos que o Senhor te deu para você, às vezes seu conhecimento, são os seus grãos, aquilo que você sabe fazer, você pode jogar, lançar e crer que vai frutificar, que vai germinar, que você vai poder colher. Depois de muitos dias, você vai encontrar aquilo que você jogou. Então é uma atitude de fé que nós precisamos ter, né? E nós estamos vivendo esse período que nos exige tanta fé, né? Essa reforma que nós estamos fazendo. Quando nós olhamos ali para aquele espaço, né, que está bem ali clarinho, mas está dando para a gente visualizar. Quando a gente olha, algumas pessoas podem olhar, podem pensar: o que é aquilo ali? É um lugar, né, tem as 4 paredes, só uma construção que se quer colocar uma fachada bonita, né, fazer um acabamento bonitinho, colocar uma palmeira ali no jardim, fazer um lugar aconchegante. Simplesmente isso. Pode passar isso na cabeça, né? Para quê? Para que é isso? Quando nós olhamos para aquele lugar, né, antes mesmo da gente começar a mexer, e foi algo que a gente até falou com a Midian, que era a ex-dona, né, do local, nós falamos: ó, nós olhamos para esse lugar e nós já conseguimos contemplar tudo que o Senhor pode fazer aqui. E é exatamente isso que a gente quer fazer. A gente não vê um lugar, né, feio ou um lugar bonito, transformado com a melhor cerâmica. Nós vemos um lugar onde o Senhor pode fazer grandes coisas, onde pessoas sedentas que não têm sementes podem ir se alimentar e ainda levar sementes para plantar. Onde pessoas podem fazer, né, ter uma transformação de vida. Nós olhamos para aquela comunidade e nós vemos que são pessoas sedentas, que vivem os seus dias como se a vida não tivesse nenhum propósito, porque elas não foram orientadas a isso, porque elas às vezes vivem uma vida sem a presença do Senhor. E nós queremos levar essa presença do Senhor para essas pessoas. Nós olhamos para aquele local e nós vemos que ali pode ser um local para que as crianças sejam ministradas, para que elas tenham uma vida transformada, que elas tenham a oportunidade de viver uma vida diferente da que os seus pais viveram. E tudo isso pode acontecer. Basta por qual lente que a gente vai olhar. E é isso que nós queremos. Nós queremos o quê? Viver em atitude de fé, lançando as nossas sementes e crendo que o Senhor vai fazer elas frutificarem. Que nós possamos viver os nossos dias exercitando a nossa fé e crendo que tudo que nós fazemos, qualquer ação que seja, a mais simples, né? Que seja às vezes, sei lá, carregar um tijolo, ajudar a subir um tijolo, não é uma atitude vazia. É uma atitude, é uma semente que está sendo lançada. Porque se aquele tijolo não for retirado daquele lugar, ele vai permanecer ali. Então, pode ser que eu seja a pessoa escolhida para ir lá e tirar. Né? É um exemplo pequeno, mas a gente pode realmente se colocar à disposição do Senhor para Ele fazer. Você pode lançar as suas sementes. Você pode achar que você não tem nenhum tipo de semente, mas você tem, porque foi o Senhor que te fez, e o Senhor, Ele não comete erros. Ele te capacitou, Ele te deu influência, Ele te deu inteligência, te deu sabedoria para você usar isso tudo, para que não só a sua vida seja abençoada, não só as pessoas que estão ao seu redor, mas as próximas gerações também podem ser abençoadas. Talvez nós vamos mexer, estabelecer, começar a fazer, e aí não vai ser nem a gente que vai continuar, a gente não sabe do dia de amanhã, mas a nossa semente ela foi lançada. E o Senhor, Ele vai nos honrar por isso. O Senhor deseja que a gente pegue as nossas sementes e que a gente lance, que a gente jogue sobre as águas e creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Você possa refletir sobre isso. Eu queria dar um exemplo aqui de uma pessoa que fez isso. Eu vou contar a história dele para vocês. O nome dele é Nicholas Winton. Obrigada, pastor. Nicholas Winton. Alguém já ouviu falar sobre ele? Por nome, talvez não. A Mara já. Talvez por nome não, mas eu começando a contar a história, às vezes você já até ouviu. Ele
foi um homem que viveu ali no século XX, né, ali no período da Segunda Guerra Mundial, e ele estava ali, ele era da Inglaterra, né, ele era do Reino Unido, e ele vivia ali, e ele é convidado por um amigo para ir ali para a região da Tchecoslováquia. E ele vai para lá porque aquele período ali de 1938, o nazismo já estava imperando em grandes regiões ali da Europa. E o povo judeu já estava começando a ser massacrado pelo povo alemão, né? Na pessoa do Hitler, né? Idealizador de tudo isso. Então ele vai para ali para começar a fazer algum tipo de trabalho humanitário ali com os judeus. Quando ele chega, ele vê o clima de tensão e de tristeza e de sofrimento, porque as pessoas já estavam sendo maltratadas, ele já estava percebendo que algo ruim ia acontecer e que aqueles judeus ali poderiam ser mortos. Então, ele vai ter uma ideia, ele percebe que ele tem as sementes, que ele precisa jogar essas sementes nas águas, crendo que ia frutificar. E aí o que ele faz? Ele vai e usa os recursos que ele tem e ele começa a pegar as crianças, né, ir até os pais ali, falar assim: olha, a única forma do seu filho sobreviver é se você passar o seu filho para mim, né, assinar um documento aqui, eu vou levar ele para fora aqui desse país e vou levar para pessoas que vão cuidar deles. Então ele vai, começa a mandar cartas para alguns países ali da Europa, e aí ele pede para que famílias recebam essas crianças. E apenas 2 países se dispõem, e aí ele começa a organizar as caravanas para levar as crianças, né? Usavam alguns trens, né? E ele enche os vagões com aquelas crianças e vai levando para fora do país, né? E aí ele é uma pessoa muito organizada, ele anotava o nome dos pais, possivelmente para entregar para os pais, né? Quando a guerra acabasse, mas a maioria daqueles pais iriam morrer. E ele consegue, gente, levar para fora do país 2 caravanas de crianças. E ele consegue salvar 629 crianças. Ele só sente muito porque na última remessa, dá para a gente entender que a guerra ainda não começou. Em 1938, a guerra começou em 1939. Quando ele prepara a última caravana para levar mais crianças, a guerra explode e não tem como mais aquele vagão sair. Aí a Gestapo, que é daquela polícia secreta lá do Hitler, eles param o trem e não deixam as crianças irem embora. E todas aquelas crianças são levadas para o campo de extermínio e todas aquelas crianças morreram. Ele conseguiu então salvar 629 crianças, né? E aí ele faz isso tudo, só que sabe o que acontece? Tem a guerra, né? Ele até se alista e tal, e aí ele não conta para ninguém o que ele fez. Aí a vida seguiu, ele se casou, né? Não contou nem para a esposa o que tinha acontecido, e num belo dia ela vai organizar as coisas no sótão, e aí ela abre uma caixa e ela vê um diário ali, um livro, e ela vê que tem um monte de fotos de crianças listas e pergunta para ele. Aí ele, isso aí é da época da guerra, eu tirei algumas crianças lá da Tchecoslováquia na época e tal. Ela, mas por que você não falou? Você é um herói, o que você fez? Ele, não sou herói não. Ela disse, não, você é. Aí ela fala para uma filha que fala para outra pessoa, e aí a história dele se torna pública, né? E aí ele vai para um programa de televisão e a história dele é contada. Eu queria passar um videozinho, tá? Em inglês. Passei. Eu esqueci de mostrar. Olha aí. Esse então é o Nicholas Winton. Nicholas Winton. E esse aqui é a foto de uma criança, ele recebendo, né, lá no Reino Unido, o vagão que chegou a ele com uma das crianças no colo. Vamos passar aí. Não deixa muito alto, tá bom? O vídeo. O programa que ele foi esses programas aí, tipo, né, do Jô Soares, esses programas com plateia. Aí você volta, tá? Isso.
Pode. Olha só, esse é o livro, né? E ali a lista com o nome das crianças. E aí, Vera Diamante, que é a menina da foto, ele tá lá no programa, ele. Esse é o Nicolas. Aí, de repente, fala, né, que a Vera, que tá do lado dele, é uma das meninas que ele salvou. Aí ele se emociona, porque ele não sabia que ela estava ali na plateia, né, junto. Ela também fica emocionada, porque por causa da atitude dele, que ela conseguiu sobreviver. E aí, de repente, ela vira, né, para todo mundo e fala assim: olha, gente, quem foi salvo por ele, fique de pé. E aí, eles se levantam e ele fica surpreso, porque ele não tinha tido a oportunidade ainda de ficar diante ali daquelas crianças que ele salvou, né? E aí, vendo essas imagens, a gente lembra do versículo: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o encontrará. Foi exatamente o que ele fez, né? Ele usou os recursos que ele tinha, os grãos que ele tinha, para abençoar aquelas crianças e fazer algo assim que para muitas pessoas era impossível, mas ele fez, ele decidiu fazer, né? E ele fala numa outra entrevista que eu estava ouvindo, que não adianta você terminar o seu dia dizendo: eu termino esse dia em paz porque eu não fiz nada errado. Não, o certo é você terminar o dia e dizer: eu termino esse dia em paz porque eu fiz algo certo. É diferente. Quando a gente tem uma atitude, né, que a gente sabe que vai frutificar, uma escolha certa que a gente faz. E assim como o Nicolas, né, ele fez ali no passado, o Senhor quer usar a sua vida para você fazer também, né? Ele faleceu no ano de 2015, aos 106 anos de vida, totalmente lúcido, né? 106 anos. Ele faleceu no dia 1º de julho de 2015. E aí ele pôde ver, né, depois disso, os presidentes, né, quiseram conhecer, pessoas famosas foram visitar, e ele fez e não falou nada para ninguém. Pensa bem, né? Guardou até da esposa, até que essa história linda se torna pública e as pessoas conseguem olhar para ele, né? E algo que eu quero mencionar também: a maioria das crianças, né, que foram salvas por ele, que não tiveram mais contato com suas famílias, né, legítimas, foram criadas ali pelas famílias adotivas, viraram profissionais que fazem algo pelas pessoas. Então, a maioria ali trabalha e dedica horas no trabalho voluntário para fazer alguma coisa, para mudar a sociedade. Então, foram os grãos jogados, né, ali que frutificaram. E é isso que o Senhor deseja para nós, né? Eu queria que vocês colocassem de pé. Que você possa olhar para a sua própria vida e pedir ao Senhor para Ele te mostrar, né, quais são as sementes que você tem. Quais são as sementes que você pode usar, né? Às vezes abrir mão nesse momento, né, de saciar sua fome agora, mas saber que vai frutificar depois, que você vai encontrar depois. E se você lançou ali 6 grãos, com certeza isso vai multiplicar muito mais. Não é somente aquilo que você abriu mão naquele momento, é muito mais, porque o nosso Deus, Ele faz além das nossas expectativas, Ele supera as nossas expectativas, porque Ele é Deus e Ele faz acontecer. Que você possa clamar ao Senhor, dizendo: Deus, me ajuda a entender o que é que eu tenho que eu posso oferecer, né? O Senhor, Ele não está interessado no seu dinheiro, né? Ele poderia muito bem fazer tudo sem precisar da gente, né? Podia mandar os anjos dele lá, a gente só descer, ele vai estar tudo maravilhosamente feito, melhor do que se fosse a gente fazendo. Mas Ele quer usar a nossa vida, porque
Porque enquanto a gente trabalha ali naquilo tudo que a gente está envolvido agora, o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor ministra no nosso coração. O Senhor vai realizando milagres, vai trabalhando na nossa vida e a gente vai alcançando os níveis que o Senhor deseja que a gente alcance. Então que você possa se oferecer como uma oferta ao Senhor. Que você possa abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero me envolver, eu quero, Pai, deixar a minha semente ali naquele lugar. E eu quero, Deus, ver, se o Senhor me der a graça de ver esses frutos germinando, frutificando, para mim vai ser um privilégio. Mas se eu também não ver, Deus, eu quero chegar no céu e mostrar as minhas mãos cheias daquilo que o Senhor me possibilitou fazer. Eu quero isso. Eu podia investir a minha vida em tantas outras coisas, mas eu escolho investir a minha vida no reino do Senhor. Porque eu sei que isso sim vai dar frutos. Isso sim vai fazer diferença quando eu chegar no céu. A gente podia fazer tantas outras coisas, mas que a gente possa escolher fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, faça uma oração sincera, pedindo ao Senhor para Ele destravar você, para que Ele possa te usar, para que você entenda realmente que você é capaz sim, que você pode ser útil sim, e que o Senhor deseja a sua vida nisso tudo. Que você possa se oferecer, que você possa envolver outras pessoas e que você possa depois olhar para trás e saber que o Senhor, Ele honrou a sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, nesse momento. Senhor, eu sei que nós somos muito pequenos. Como eu sou pequena, Deus. Quando eu olho para tudo isso que o Senhor está fazendo, os meus olhos às vezes até se fecham, Pai, porque eu fico imaginando, Deus, como que tudo isso vai ser feito, como nós somos pequenos, como, Deus, faltam os recursos, mas o Senhor vem na nossa direção, Deus. E o Senhor diz: eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo, e isso foi eu que comecei, sou eu que vou terminar. Eu creio, Deus, que o Senhor começou essa boa obra, eu creio que o Senhor vai terminar. E Deus, eu quero, Deus, nesse momento, Pai, que o Senhor use, Deus, a minha vida, Deus, para fazer parte disso tudo. Usa, Deus, cada um aqui, que cada um possa contribuir, se doar inteiramente e fazer parte dessa grande obra que o Senhor já começou. E cada um de nós possa se alistar nesse exército, se dispor a fazer mais, Deus, para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, cada pessoa dali daquela comunidade. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dê a graça de alcançar os corações. Aquelas crianças ali, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Aqueles adultos, Deus, que sofrem, porque acham que não tem solução para os seus problemas. Mas nós cremos que a solução está no Senhor. Pai, nos dá, Deus, sabedoria. Sabedoria, Deus, nós precisamos dos céus para a gente confiar, para a gente crer. Oh Deus, que a gente possa exercitar, Deus, a nossa fé nesse tempo. Que a gente possa, Deus, aprender essa lição, Deus, nessa reforma. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Nos dá um coração que doa, um coração que se oferece. Oh Deus, obrigada porque nós temos podido experimentar milagres. Milagres tão palpáveis nós temos visto. E nós sabemos que isso é só o começo. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Para nós é um privilégio. Abençoa cada pessoa aqui. Mostra para cada um as suas sementes. Que cada um tenha fé para jogar essas sementes sobre as águas. Em nome de Jesus. Depois de muitos dias, Pai, encontrar